Lula admitiu com todas as letras que quer implementar pelo menos parte do modelo chinês no Brasil. O país onde são proibidos Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vimeo, Wikipedia. É lá que Lula pretendia, em segredo pelo visto, tratar de regulação de redes sociais. A viagem de Lula à Rússia e à China mostrou para quem quis ver a natureza do petismo, do governo Lula e do processo político que o Brasil vive. É um governo que se aproxima dos piores regimes do mundo. Se reúne com líderes totalitários para aprender a censurar. A República resumida em uma viagem. Nunca uma única viagem do presidente mostrou tanto sobre o seu governo como aconteceu agora com Lula nessa desastrosa ida à Rússia e à China. Do início ao fim, a tragédia da nova diplomacia petista expôs o Brasil à ruína reputacional, o reduziu à mediocridade econômica e revelou a tendência autoritária de seu governo. Desde o desfile em Moscou até o constrangedor jantar em Pequim. A razão central da viagem já é, em si mesma, um constrangimento. Lula decidiu participar da celebração russa do Dia da Vitória, que relembra o fim da Segunda Guerra Mundial. Existem, no entanto, 2 dias da vitória, e é importante entender qual deles o chefe de Estado brasileiro resolveu prestigiar. A Segunda Guerra viu uma aliança muito peculiar se formar para vencer o nazismo. O Bloco Livre, liderado principalmente por Estados Unidos, Reino Unido e França, somou-se à União Soviética Comunista, liderada pela Rússia. A aliança gravou na história a imagem de Roosevelt, Churchill e Stalin reunidos em Teherã. Os aliados avançaram pelo norte da África e, principalmente, a partir do desembarque da Normandia, pelo oeste, enquanto os soviéticos avançavam pelo leste. Enquanto o bloco capitalista libertou a maioria dos países tomados por Hitler, os soviéticos chegaram primeiro a Berlim. A Alemanha nazista se rendeu no dia 8 de maio de 1945 em Reims, na França, com o cessar-fogo às 23h01. Pelo fuso horário, já passava da meia-noite em Moscou. Assim, nasceram 2 datas para o fim da guerra. O 8 de maio para os aliados ocidentais e o 9 de maio, data oficial na ditadura stalinista. Nada marca melhor a diferença entre os 2 lados do que a divisão da Alemanha no pós-guerra, quando o Reino Unido, França e Estados Unidos devolveram a sua parte do território, a Alemanha Ocidental, para a soberania de seus cidadãos, enquanto a União Soviética estabeleceu na Alemanha Oriental uma ditadura comunista que ergueria o Muro de Berlim e duraria mais de 40 anos. Pois bem, foi do lado russo que Lula decidiu celebrar a derrota do nazismo. Não do lado que restabeleceu a liberdade. Lula não foi a Londres ou mesmo a Berlim, foi a Moscou, o lado que substituiu o totalitarismo nazista pelo totalitarismo comunista. Essa escolha não é acidental, não é uma mera coincidência. Lula sabe que começa a se despedir da presidência da República. Já não se preocupa mais sequer em manter as aparências. Está se aproximando daquilo que realmente é a origem do PT, a natureza de suas ideias. A fotografia da primeira fila do desfile militar russo é, no mínimo, humilhante para um país que se acredita uma democracia. Lula está ladeado por aquilo que o Estadão chamou de facínoras. Se Alckmin tinha sua fotografia com representantes do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis, agora Lula já tem a sua cercado pelo que há de pior no mundo. A foto é dele, a vergonha é de todos nós. O momento geopolítico que o planeta atravessa acentua ainda mais a escolha de Lula. Enquanto o presidente brasileiro prestigiava Putin, Macron da França, Merz da Alemanha, Starmer da Inglaterra e Tusk da Polônia foram à Ucrânia. O Ocidente vai para um lado, Lula arrasta o Brasil para o outro. Na reunião com Putin, críticas aos Estados Unidos e às tarifas impostas por Trump. Aparentemente, agora o presidente brasileiro é um defensor do livre comércio e da globalização econômica, contra as quais o PT sempre bradou. Pois Lula poderia mostrar que fala sério quando defende a abertura econômica e eliminar as barreiras comerciais brasileiras. Para dar um exemplo, deixaríamos de ser uma das economias mais fechadas do mundo, um status construído ao longo de muitas décadas. Inclusive,
nos 5 mandatos do PT na presidência da República. Não vai acontecer, já sabemos. O que a visita de Lula à Rússia rendeu para o Brasil? Pouco mais do que o constrangimento e a reafirmação da posição do governo brasileiro, que insiste em estar do lado errado da história. Lula disse a Putin que, após 15 anos de sua última visita como presidente, os dois países viviam uma retomada de sonhos. Um entusiasmo que não pareceu ser retribuído do lado russo. Aliás, é importante perceber que há 15 anos, no período de quase 4 mandatos presidenciais no Brasil, Putin já estava lá. E isso diz muito sobre a natureza do regime com o qual Lula compartilha seus sonhos. No Brasil, tivemos, depois de Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. A Rússia teve Putin. Se a parte russa da viagem foi reveladora para o mundo de posições de Lula, a parte chinesa foi reveladora para o próprio Brasil. Foi feito o anúncio de um investimento chinês no país, celebrado como um grande feito. 27 bilhões de reais, cerca de 5 bilhões de dólares nos próximos anos. É preciso colocar esse número em perspectiva. Só no ano passado, a China anunciou mais de 267 bilhões de dólares de investimento programado em outros países. O grande anúncio de Lula não alcança sequer 2% do investimento externo chinês anunciado. O Brasil segue sendo um parceiro menor da economia chinesa, ainda que o confete jogado pelo governo pretenda comunicar algo diferente. Mas o grande epílogo da viagem foi mesmo a reunião de Lula com Xi Jinping, em que Janja teria dito ao ditador chinês que o TikTok favorece a direita no Brasil. Pensemos por um momento. Janja disse ao ditador da China, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, líder de um totalitarismo de esquerda, que um aplicativo chinês ajuda a direita no Brasil. Até a imprensa chapa branca foi obrigada a criticar, a ponto de Natuzaneri dizer que ela não deveria falar na reunião. Numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. O episódio teria causado um mal-estar diplomático, por assim dizer, e Xi Jinping teria respondido que o Brasil pode regular ou até proibir o TikTok se quiser. Natural para um ditador. Vamos analisar a reveladora fala de Lula da Silva sobre o caso. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Revelador de muitas coisas. Primeiro, da desconfiança no coração da aliança petista. Ou algum ministro ou o Alcolumbre teriam traído a confiança de Lula. Segundo, e muito mais grave, é que Lula trata uma ocasião formal e oficial, um jantar entre dois chefes de Estado e suas companhias, como se fosse algo pessoal e sigiloso. Ora, Lula pretendia então tratar de regulamentação de redes sociais com o líder de uma ditadura em sigilo? O Brasil não deveria ficar sabendo que esse é o tema da conversa? Lula continua. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar.
Sabe que nós temos que lamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Janja cometeu uma gafe diplomática. É feio, é sério, mas é apenas uma quebra de protocolo. Constrangedor? Com certeza. Desastroso para o futuro do Brasil? Não chega tanto. Mas para diminuir a importância da gafe de Janja, Lula revela algo verdadeiramente aterrador que deveria colocar a imprensa, os partidos, as instituições, todos em alerta. Lula pediu ao secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, líder de um totalitarismo comunista que censura aberta e violentamente o seu próprio povo, que mandasse alguém de sua estrita confiança para orientar o Brasil a respeito do que fazer com as redes sociais. Lula admitiu com todas as letras que quer implementar pelo menos parte do modelo chinês no Brasil. O país onde são proibidos Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vimeo, Wikipedia. É lá que Lula pretendia, em segredo pelo visto, tratar de regulação de redes sociais. A viagem de Lula à Rússia e à China mostrou para quem quis ver a natureza do petismo, do governo Lula e do processo político que o Brasil vive. É um governo que se aproxima dos piores regimes do mundo. Se reúne com líderes totalitários para aprender a censurar, que não esconde o seu incômodo com o escrutínio público de seus atos. A ida antecipada de Janja, a fortuna gasta em viagens internacionais, a falta de resultados concretos e relevantes, tudo isso seria de muita gravidade em um ambiente de normalidade. Mas nada disso importa mais do que os sinais externos e internos que a viagem de Lula à Ásia revela. Para o mundo, Lula mostrou de que lado está, onde mora o seu coração. Para o Brasil, o sinal é ainda pior. Entre a democracia e o totalitarismo, entre a liberdade e a censura, entre a abertura e o controle, Lula joga o Brasil no que há de pior no mundo. Resta-nos contar com a inaptidão do governo, com o enfraquecimento de sua base e com o passar do tempo. Afinal, o único bom presságio é que o governo Lula já está mais perto do fim do que do começo.